irmãos queridos, o tempo passou e passou depressa, não é? Passou muito rápido com vocês, o tempo passa depressa. Mas não podemos deixar de trazer aqui a mensagem, a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu prometo não ser extenso nas minhas palavras, não é? Apesar que nunca você deve crer na promessa de pregador, quando ele diz que não vai demorar muito. Esse muito depende de quem está ouvindo. Amém? Não acredita muito quando o pregador diz: olha, eu não vou demorar muito. Pode ser que ele esteja com uma dimensão do muito diferente da sua. Muito comparado a quê? Aí é que eu conto. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. E eu quero falar sobre constância em Cristo. E eu quero falar sobre sermos vigilantes contra o distanciamento do Senhor. Nós vivemos um tempo de apostasia, grandes apostasias. Eu estava conversando com o pastor André essa semana, sexta-feira, e ele falava-me de igrejas e de ministérios, até mesmo lá na Coreia, que estão se afastando, não é? As pessoas já não querem mais saber de igreja, de Deus, não é? Está surgindo uma nova geração que não conhece o Senhor, não é? E nós pensamos muito em apostasia. Você sabe o que é apostasia? Já ouviu falar sobre apostasia? Apostasia, irmãos, não é o abandono das coisas do Senhor. Não é abandonar as coisas do Senhor. Apostasia é antes fazer as coisas de Deus do nosso jeito. Isso é apostasia. Porque às vezes você não sai da igreja, você não deixa a igreja, mas você quer fazer as coisas do seu jeito. Isso é apostasia. Isso é desvio da verdade. E há muitos pastores e líderes hoje que estão falando em nome do Senhor, mas estão ministrando e administrando os seus ministérios segundo o seu próprio pensamento. Eu vou navegar em águas rasas nesta manhã, porque eu sei que vocês estão cansados. Mas eu queria te convidar, numa outra altura que tivéssemos a oportunidade, para navegarmos em águas profundas sobre esse tema, em trazermos pensamentos e princípios espirituais bíblicos dentro de uma profundidade maior. Hoje não temos condição para isso, mesmo porque talvez a sua mente, não sei, não teria capacidade de absorver tudo aquilo que eu gostaria de transmitir a vocês. Mas vivemos um tempo especial, um tempo diferente de todos os tempos que já existiu na Terra. O tempo que estamos vivendo é um tempo de atentarmos para as coisas do Senhor. A mensagem que eu quero vos trazer não é a respeito do legalismo ou de um retorno para o sistema. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a responsabilidade pessoal que cada um de nós temos de manter a nossa fé em tempos conturbados, em tempos de grande aflição, em tempos de grandes desvios. Amém? O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 a 16, nos fala algo importante. É o texto que eu quero ler. E eu queria que você colocasse a NA para mim, não a NB. Se pudesse colocar outra versão para esse NA. Se tiver, vocês tenham bem. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Verso 16, encerramos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aqueles que te ouvem.
Amém? A palavra do Senhor até aqui, versículo 16. Quando lemos esse texto, Paulo, ele está aconselhando o seu filho na fé, o seu discípulo Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que havia assumido uma igreja, ainda que fosse jovem. Ele foi colocado sobre ele o peso de uma igreja que já tinha anos de fundação, que era a igreja de Éfeso. Uma igreja que já havia tido pastores como Apolo, como o próprio apóstolo Paulo. E Paulo, na sua passagem por aquela região, depois da sua soltura, ele é preso em Roma, depois é solto por um período de tempo, ele visita algumas igrejas na Ásia, e ele passando por Éfeso, ele viu algumas dificuldades daquela igreja, e ele deixa Timóteo ali naquela igreja, e ele segue para Corinto. Enquanto ele estava em Corinto, ele recebe algumas informações de que Timóteo estava tendo algumas dificuldades no pastoreio da igreja em Éfeso. E então Paulo envia essa primeira carta para exortar Timóteo a exercer o seu ministério como deve ser e caminhar com Deus apesar da sua tenra idade. Ele era um jovem pastor, apesar da sua tenra idade, ele não se desviasse do propósito de Deus. Paulo está falando aqui em suma, não é? Se nós pegarmos aí o verso de número 13, ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Ele vai dando alguns conselhos práticos para a vida de Timóteo. Mantenha a sua leitura bíblica em dia, o seu devocional em dia, procure exortar com firmeza os crentes, procure fazer as coisas como tem que ser, ensinando a igreja, não é? Não te faça negligente, não perca tempo, porque o tempo é precioso, não é? E desperte o dom de Deus que está em você, porque nós às vezes, por conta da pressão e por conta de muitas atrativos que o mundo tem, nós nos esquecemos de quem nos chamou, de quem somos e de quem nos colocou aonde estamos. Paulo diz: desperta o dom que está em você. Esse dom não foi colocado sobre você de qualquer maneira. Foram homens santos de Deus que oraram por você com imposição de mãos, e você recebeu esta oração e essa consagração, e isso você precisa despertar dentro de você. Aleluia! E ele fala aqui de progresso, é uma palavra que ele usa. Progresso quer dizer que você não está estagnado, você não está parado, você tem que continuar, você tem que ir para frente, você tem que caminhar, sim ou não? Não podemos parar. Então Paulo aqui está falando em essência sobre a leitura da palavra de Deus. Ele está dizendo a Timóteo: dê atenção à leitura, ao seu devocional. Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse certa feita que um crente, um servo de Deus, ele é forjado em 3 coisas: meditação, oração e tentação. Se você quer ser alguém que vai andar com Deus nesse tempo, você precisa passar por essas 3 coisas. Procurar aplicar-te à palavra de Deus, meditando nela, como Deus falou com Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, porque isso te fará prosperar em teu caminho. Oração, uma vida devocional diante do Senhor. E tentação, você nunca vai provar o que você é se você não for provado. São as tentações que te fazem subir de nível. Amém? Paulo em Romanos 5 ele vai dizer: olha, nós gloriamos não somente nisso, mas gloriamos também nas tribulações.
A palavra tribulação, como é traduzida no português, ela não corresponde ao original. O original é provações. Provas. Porque a provação, ela produz experiência. Toda vez que você é provado, e você é aprovado, isso gera experiência, e você sobe um patamar mais. A experiência, ela produz em nós, aliás, a aprovação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos cuida. Paulo não está falando aqui de uma leitura responsiva das Escrituras, aquela leitura que você pega do Gênesis ao Apocalipse. Eu sei que nem todas as pessoas têm leitura dinâmica, não é? Você pode dizer, pastor, tem tanta dificuldade em ler. Eu começo a ler. Paulo não está falando disso aqui. Paulo está falando que você deve dedicar-se à leitura pública das Escrituras. Eu gosto de ler todos os anos, leio a Bíblia pelo menos uma vez. Esse ano estou na segunda leitura, terminando o Antigo Testamento. É a segunda vez que leio a Bíblia esse ano. Já li, terminei em março, comecei em abril. Estou terminando o Antigo Testamento até o mês de agosto. Eu quero terminar a Bíblia novamente para ler a terceira vez. Mas isso não é isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando em aplicar-se em ler é ler meditando, ler com o coração, abrindo a sua mente, o seu coração, para que a palavra possa penetrar em você e para que você possa ficar firme, porque a firmeza do cristão tem a ver com a meditação da palavra. Se nós não aplicarmos a nossa vida em meditar, em aplicar a leitura bíblica diária, nós não teremos firmeza para continuar. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, o escritor aos Hebreus diz assim: importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para não desviar, você precisa se apegar às verdades. Paulo também ele diz, em 2 Coríntios 13, 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheçais que Jesus está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Em Hebreus 3,14, o escritor diz também: não temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos nele. Então, a mensagem que vos quero pregar nesta manhã é sobre manter a constância em Cristo, independente das circunstâncias, independente daquilo que te cerca, mantenha a constância em Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É nosso chamado pessoal manter a constância em Cristo. Você foi chamado para manter-se firme no Senhor. Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 10, ele vai falar: nos demais irmãos meus, permanecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortes no Senhor e fortaleça na força dele. Todos nós precisamos de alguma maneira ser mexidos pelo Espírito Santo. Se você não precisa, se você diz que não precisa, você está enganado. Porque todos nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de alguma maneira. Porque nós temos a tendência de nos acomodarmos. A preguiça às vezes toma conta de nós. Não é fácil levantar todos os dias, uma hora mais cedo, e tirar ali meia hora para ler a Bíblia e meia hora para orar. Mas se você quiser manter firme e fazer a diferença nesse tempo, você tem que aplicar a sua vida, a leitura da palavra e a oração. Sem isso você não vai a lugar nenhum. É a ideia de que qualquer de vocês possam distanciar do Senhor, deveria ser a ideia que mais nos atormenta. Afastar de Deus é um perigo constante. Ele pode acontecer com qualquer um de nós. E essa ideia tem que ser afastada.
Se você quer se aproximar de Deus a cada dia na sua caminhada, procure apresentar-se a Ele. Procure viver uma vida para Ele. Eu viajo por muitos lugares neste mundo. Eu tenho visto uma avalanche espiritual. O clamor das nações, o clamor das pessoas por um despertar espiritual. Mas eu sei que Deus está fazendo isso no mundo. De uma forma silenciosa, Deus está movendo na terra de uma maneira extraordinária. Talvez você não consiga dimensionar, olhando para um contexto mundial. Alguém disse aqui, acho que foi a menina de Portimão que falou, ela disse que olhando para o mundo que temos, parece ser difícil conseguirmos evangelizar este mundo. Porque por todo lado que a gente olha, a gente vê o distanciamento de Deus. É triste, mas é real. Há um tsunami que tem inundado denominações inteiras e denominações tradicionais. Mas por outro lado, Deus está mexendo com o povo na terra. Deus está levantando um povo que será o povo do último momento, que serão aqueles, os ceifeiros da última hora, da 10ª hora. Aqueles que são chamados quando a cortina está caindo, o pano está caindo, para marcar a diferença nesse tempo. Eu poderia citar aqui vários exemplos nas Escrituras de desvio e afastamento, mas como a hora não permite, eu quero avançar para os pontos que eu quero trabalhar com vocês aqui nesta manhã. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, ele fala algo que deveria ser o objetivo de todos nós. Ele diz o seguinte: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que reprova o crente? O que reprova o Filho de Deus, a filha de Deus? Paulo está falando aqui a respeito disso, que ele esmurrava o seu corpo, reduziu o seu corpo à servidão, para que quando a mensagem saísse da sua boca, aleluia, ele não viesse edificar a pessoa e ser reprovado ele mesmo. Porque muitas vezes nós pregamos aos outros um evangelho que nós não cremos, que não vivemos, que não praticamos. A vida de Paulo, se você for olhar, foi uma vida repleta de frutos. E ele fala aqui do temor quanto à simples ideia de se distanciar da firmeza de Deus, de se distanciar da constância em Deus. Como Paulo, eu estou seguro quanto à minha salvação. Eu sou salvo no Senhor. E eu creio que todos que estão aqui são salvos no Senhor. Os seus pecados já foram perdoados e você foi redimido pelo sangue de Cristo. Mas é possível você, como crente aqui neste mundo, mesmo tendo a salvação, você perder o brilho, perder o gozo, perder a alegria. E eu preciso guardar as advertências de Deus para manter-me firme nesses dias. Eu quero falar de 3 coisas que para mim é o ponto fraturante da vida cristã, que tem feito muitos retroceder hoje, que é a negligência. A negligência. E quando falo isso aqui, eu falo mais para mim do que para vocês. Porque se tem alguém que não pode ser negligente, esse alguém sou eu. Eu não trabalho para ninguém. Eu não recebo salário de ninguém. Eu dependo do meu Deus. E eu trabalho para Ele. Eu não tenho que me preocupar com o patrão, com escola, com pagar contas, com nada disso. Porque eu sirvo a Deus. E Ele cuida dessas coisas. E eu não me preocupo com elas. Eu tenho 24 horas do meu dia para Deus.
24 horas do meu dia é dele. Se eu não tenho uma vida com Deus, eu sou mais miserável de todos os homens. Mas mesmo quando eu não tinha o privilégio de ser um pastor a tempo inteiro com Deus, a minha vida com Deus sempre foi prioridade para mim. Então a negligência, ela é o mal do século e é o mal da igreja. Hoje há pastores que não oram, que não jejuam. Há líderes que não têm tempo. Não é porque não querem, é porque eles têm uma agenda tão apertada que não conseguem ter tempo para oração e para meditação na palavra e para ouvir de Deus e para ter comunhão com Deus. Por isso nós temos igrejas raquíticas, muitos crentes doentes dentro das igrejas, porque o alimento que lhes é servido é palha, não tem consistência. Porque um pastor que não se aplica a uma vida dedicada à oração e ao jejum, ele não tem autoridade para se levantar e ministrar sobre a igreja. Você pode fazer muita coisa para Deus, mas nunca poderás fazer nada para Ele sem Ele. Tudo que você fizer para Deus tem que ser com Deus. E a única forma de você trazer Deus para perto de você é por meio das suas orações e da sua consagração. Amém? Agora, o que a negligência causa em nós? Em primeiro lugar, a negligência causa a deterioração do crente. Tudo que não usamos, perdemos. Paulo falou para Timóteo: desperta o dom que está em você. Porque o que você não usa, você perde. O que você não cuida, você deixa de ter. Como aqueles homens que receberam talentos, e cada um deles recebeu talentos conforme a sua capacidade. O que recebeu 5 conseguiu mais 5, o que recebeu 2 conseguiu mais 2, o que recebeu 1 enterrou na terra. Ô irmão, Deus não pode sofrer violência ou prejuízo por conta de cristãos negligentes, jovens negligentes, homens e mulheres negligentes. A negligência, ela paralisa o crente. O que não usamos, perdemos. Precisamos constantemente exercitar as nossas faculdades espirituais, se esperamos ter vitória espiritual. Se você quer ter vitória espiritual, você precisa exercitar-se espiritualmente. Você precisa ter uma vida com Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Nesse quesito, eu posso dizer a vocês, jovens: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nesse quesito. Porque desde o dia que Deus entrou na minha vida, eu tinha 15 anos, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E são quase 50 anos. 40 anos. Nessa caminhada, onde todos os dias eu preciso de beber da fonte para me manter firme. Você não pode depender do seu líder. Ele pode te ajudar. Você não pode depender de coisas externas. É uma decisão que tu tens que tomar no seu coração. Deus te chamou para um propósito. Ontem aqui nós entramos em acordo diante do Senhor, e Deus te chamou para um propósito. Mas o propósito de Deus só pode ser alcançado em plenitude espiritual se você se dedicar agora, esse momento, a uma vida com Deus. Não dá para simplesmente ir à igreja.
assistir o culto de domingo, assistir a célula na terça-feira, participar das atividades de jovens. Você precisa ter a sua vida particular com Deus, a sua vida, o seu devocional, o seu momento com o Senhor. Uma jovem ontem chegou para mim e disse: pastor, como eu posso fazer para receber o Espírito Santo? Primeiro você precisa saber o que é o Espírito Santo e qual é o trabalho dele aqui nesse mundo. O que ele veio fazer? Aleluia. Vocês já são bem grandinhos, né? Eu acho que os mais novos aqui têm 12 anos, e 12 anos já se entende bem. Tem 11 também. 11 anos se entende bem. No meu tempo, criança de 8 anos já tinha responsabilidade. Então vocês já sabem qual é o caminho a trilhar. Se vocês querem ter algo diferente de Deus, vocês precisam mudar o que vocês têm feito até aqui. Vocês não podem continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Se vocês negligenciarem a vossa vida com Deus, você vai ver que o pecado bate a porta. Tem pessoas aqui que têm dons lindos, irmãos, capacitações dadas pelo Espírito maravilhosas, e que está embotado. A Bíblia diz que se a tua espada estiver embotada no dia da guerra, a sua força, ela vai ser pequena. A negligência, ela faz com que a gente perca o propósito. Não baixe a guarda, irmãos. Desperte o dom de Deus que está dentro de você. Esse dom o Senhor colocou na sua vida. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Você só vai impactar o mundo se você entender isso. Você não terá os seus pastores para sempre. Você não terá os seus pais para sempre. Você não terá os seus líderes para sempre. Você precisa aprender a viver neste mundo e vencer as intempéries que se levantam. Deixa a soberba. Deixa os prazeres deste mundo e volte-se para Deus. Eu me lembro, era pastor numa cidade lá no Brasil, cidade de Mendes Pimentel, e era domingo de manhã. Eu estava indo para a escola dominical, passei na casa do irmão, era no caminho da igreja, e o filho dele estava muito bravo, brigando, um menino de 12 anos, muito bravo. E eu cheguei, o pai falou assim: pastor, já não aguento mais, não sei o que falar para esse menino, vê se o senhor consegue dar uma palavra para ele. Aí eu fui falar: o que aconteceu, Rubem? Ele disse: pastor, tudo dá férias nessa vida, escola dá férias, trabalho dá férias, tudo dá férias, mas essa igreja não dá férias. Eu já não aguento mais esse negócio de acordar cedo aos domingos. Hoje ele é um grande homem de Deus nos Estados Unidos. Eu falei: meu filho, tudo dá férias, mas nunca podemos tirar férias de Deus. Certamente Deus tem algo para você lá na igreja. Quem sabe hoje é o dia que Deus vai falar com você. Quem sabe a professora preparou uma lição e vai tocar no seu coração. Ele diz: sabe o que é mesmo? Pois é, vamos para a igreja. Secou as lágrimas, meteu a roupa de igreja e foi para a igreja. Nós precisamos despertar o dom que há em nós, porque senão perdemos. Hoje tem pastor que prega sem poder, sem unção. Vocês já ouviram algum pastor que prega sem unção? Nunca ouviram? Hoje eu ouvi muitos.
camarada prega, ele é mais seco do que tudo. A cabeça dele é cheia de informação, mas sem unção. Porque a unção não se conquista nos livros. A unção se conquista no joelho. Diante do Senhor. Eu vejo vocês tocando aqui na frente. Eu acho a coisa maravilhosa. Você pode ser um profissional da música, mas sem unção você é um mero profissional. Mas com a unção do Espírito Santo você pode, o seu louvor pode libertar pessoas. O seu louvor pode curar pessoas. Sabia que o louvor pode curar? Quando estive em Portugal em 98, vim visitar Portugal, eu fui pregar numa igreja lá no Algarve, em Lagos. Igreja lotada, sei lá, umas 300 pessoas. Muito cheio, pastor muito dinâmico. E eu preguei. Aí depois que terminei a pregação, eu disse, gente, eu queria cantar um hino, eu não canto. Queria cantar um hino. Eles tinham bons músicos. Os músicos não sabiam tocar o hino que eu ia cantar, eu comecei a seguir, né? Terminei de cantar. Aí depois do culto, terminou, tudo normal. Nós fomos para a casa do pastor almoçar com ele. Aí de repente o telefone do pastor toca. Era o irmão da igreja. Ele estava doente. E os médicos tinham desenganado ele. E na hora daquele louvor simples. Vem Espírito de Deus, eu preciso de ti. Vem Espírito Santo, eu preciso de ti. De Jesus será a glória, e dele será o louvor. Vem Espírito Santo, eu preciso de ti. Louvor simples. Ele foi curado de todo esse tempo. Enquanto cantava. O louvor liberta. Já vi pessoas serem libertas de demônios por meio do louvor. O louvor contemplado, com unção, é algo extraordinário. Deus não precisa de profissionais. Deus precisa de vocacionados. E que se submete à unção dele. Porque se quiséssemos ouvir profissionais, ouviríamos. Tem muitos profissionais aí no mundo que fazem show bonito. Nós queremos ser tocados pelo Senhor. Eu gosto muito das igrejas em África, que o louvor deles é extraordinário, né, André? Nós participamos de um culto numa igreja lá na Etiópia, uma igreja presbiteriana. E Fabrício, aquela presbiteriana diz que é tradicional, mas deve ter renovada, porque quase 2 horas de louvor e dançando e cantando. Eles se entregam. Eles se entregam. Aleluia. Estava vendo os meninos dançarem e cantarem aqui ontem. Que coisa linda. Aleluia. Nós precisamos dessa simplicidade para que a glória habite em nós. A segunda coisa que eu quero falar com vocês nesta manhã, além da negligência de deteriorar os nossos dons e paralisar o fruto de Deus em nós, a negligência pode ser provocada pelo desgaste das lutas do nosso caminhar. Na nossa viagem aqui na Terra, há muitas lutas. Nós enfrentamos muitas batalhas. Não é fácil ser cristão neste mundo, senhor não. Vocês vivem num tempo melhor, parece. Eu me converti num tempo onde ser crente era quase crime. Onde ser crente era ser um proscrito. Era ser um pária. Hoje não tem isso. Pelo menos lá no Brasil não tem. Ser cristão é quase mora. Não é?
Talvez você que chegou aqui nesta manhã, você esteja cansado. Cansado das suas lutas, das suas pelejas. Cansado de andar em círculo. Cansado de ver a sua vida na mesmice. As batalhas têm sido grandes, Senhor. Os ataques e as ofertas do diabo são muitas. Há muitas bandejas que o inimigo tem oferecido aí. Sim ou não? E por conta disso, muitos estão cansados, estressados, esgotados. E a única coisa que querem fazer é fugir. Fugir de Deus, você não consegue. A própria Bíblia diz: para onde fugirei, Senhor, da tua presença? É impossível. Talvez você tenta fugir dos homens, tenta se esconder por trás da sua frustração. Mas Deus quer te curar nesta manhã das suas frustrações. Você não precisa andar escondido. Em nome de Jesus. E se você se sente cansado, você não está sozinho. Você está na companhia dos grandes heróis da Bíblia que cansaram também. Eu posso dizer aqui de público, com muita humildade, houve momentos que eu fiquei cansado. Houve momentos que eu queria não deixar Deus, porque a gente nunca está cansado de Deus, não é verdade? A gente nunca está cansado de Deus, mas estamos cansados da mesmice, sim ou não? Estamos cansados da rotina. Eu tenho um temperamento muito progressivo, muito para frente. E quando vejo que as coisas estão andando em círculo e amassando no mesmo lugar, às vezes falta de paciência. E às vezes Deus faz isso com a gente, para melhorar a gente. Porque é na sua paciência que você possui a sua alma. Aleluia. O salmista Davi ficou tão cansado, esgotado, que no Salmo 55, versículo 4 a 8, olha para nós aí. Ele foi atingido por problemas diversos. E a única coisa que ele queria era subir. Não sei se você já desejou isso alguma vez. Quem me dera asas, eu voaria. O salmista Davi diz: o meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim. Verso 5. Temor e tremor me sobrevêm, o horror se apodera de mim. 6. Então eu disse: que me dera ter asas como pomba, eu voaria e acharia descanso. Verso 7. Eis que eu fugiria para longe, ficaria lá no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Isso são características de pessoas deprimidas, que sofrem. Talvez você sofre porque você não se entende. Como Paulo diz da grande guerra dele: o querer está em mim, mas não efetuar não. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Que miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? Eu não conheço as suas batalhas, mas eu conheço Deus que conhece as suas batalhas. E quando você não pode, Ele se levanta e diz: eu posso. Foi isso que Ele fez com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Ele chegou e disse: olha, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você não ganha a batalha porque você é forte. Você não ganha a batalha porque você age com autoridade. Você ganha a batalha porque Deus está com você. E só Ele está com você. E só Ele pode te sustentar nos momentos de crise, de dificuldade. Quer vocês queiram aceitar ou não, mas essa é a grande verdade. Nós estamos vivendo neste momento o corpo de Jesus, a igreja do Senhor está no meio do que eu chamo uma tempestade perfeita. Deus está
separando o trigo do joio. A tempestade perfeita, as provações, as grandes provas que temos enfrentado são grandes demais. O inferno se rompeu, Satanás promove ataque todos os dias. Todos os dias, certamente, você jovem, ouve na sua mente o inimigo falando: para que isso? Para que aquilo? Por que você vai ser crente? Você pode dizer: pastor, como você sabe disso? Eu sei, porque eu vivi desse lado. Eu já fui jovem como você dentro de igreja. Já fui adolescente, fui jovem. Havia dias que eu olhava para o pastor pregando, eu falava: o que ele está dizendo? Como talvez você está olhando para mim dizendo: o que ele está falando? Ele sabe o que está dentro da minha mente. Eu não sei o que está dentro da sua mente, mas Deus sabe o que está dentro da sua mente e sabe da grande batalha que você trava na sua mente. Mas Deus me mandou nesta manhã te dizer que a vitória é sua. Aleluia, não é da sua força, mas é da força do Senhor. É da força do Espírito de Deus que está sobre você. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu sei que meu tempo está terminando. E quero falar a respeito de uma verdade muito importante. Antes de qualquer coisa, olha para mim. Escreva essa frase se você puder. Quando você está no meio de uma provação, de uma luta, de um conflito, antes de qualquer coisa, você encontra o poder, a glória de Cristo no meio da tempestade. Deixa eu repetir. Você entendeu? No meio de uma tempestade, antes de qualquer coisa, você encontra a glória e o poder de Cristo na sua vida. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são lançados na fornalha de fogo, antes deles depararem com o fogo ardente, eles encontraram Deus, Jesus, dentro do fogo. Não existe provação que deixa Deus de fora. Deus não te livra das provas, Ele te livra na prova. Paulo diz que não sobreveio a tentação sobre vocês, não é acima do que vocês podem suportar, mas junto com a provação. Observe que é junto, não é separado. Deus dá o escape, Deus dá a saída. E Deus está trazendo uma saída para a sua vida nesta manhã. Deus está tratando do seu interior, do seu homem interior. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quando os discípulos estavam no meio do mar, a ponto de ser submersos pelo mar, quem aparece? Jesus aparece, andando sobre as águas. O que Jesus estava dizendo para eles? O que é problema para vocês, eu piso por cima. E não só faço isso, mas como te dou poder para pisar por cima. Quando Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter consigo. Jesus disse: venha. E Pedro desce do barco. Você tem coragem de descer do barco? Você tem coragem de pisar sobre as águas nesta manhã? Sobre as lutas, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os apertos, sobre as pressões, sobre as falácias do diabo. Bota seu pé na água. Tenha coragem em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu te dizer, você nunca vai experimentar o que ninguém experimentou se você não fizer o que ninguém fez. Se você quer experimentar o que ninguém experimentou até hoje, faça o que ninguém fez até agora. Foi isso que Pedro fez.
Você ouviu alguém que andou sobre as águas? Não. Eu desafio você a fazer o que ninguém está fazendo. Eu desafio você a crer em Deus, a crer nele, a se lançar de corpo e alma nos projetos dele. Tenha medo não, irmãos. Se eu contar a minha história de vida, isso poderá encorajar você. Mas eu não tenho tempo para isso. Minha história é longa, são mais de 40 anos com Deus. Mas se tem uma coisa que eu posso te dizer, Deus nunca me abandonou nesses quase 50 anos. Nunca. Mesmo quando não tinha dinheiro, mesmo quando não tinha nada, mesmo quando não havia perspectiva nenhuma, mesmo quando o inferno cercava, o céu parecia de bronze, Deus cuidava dos detalhes, dos mínimos detalhes, a cada passo que eu dava. Desses mais de 40, 33, a Débora tem caminhado comigo. 32, a Axa tem caminhado comigo. 27, a Ana tem caminhado comigo. E acompanhar de perto as minhas lutas. Mas de todas, o Senhor me livrou. O salmista diz assim: muitas são as aflições dos justos. Se você está no meio da prova, não quer dizer que você esteja em pecado, mas é simplesmente Deus querendo te promover e glorificar, a ser glorificado através da sua vida. Aleluia. Levanta a sua cabeça hoje, em nome de Jesus. Ouse crer em Deus, ouse acreditar. Pastores, os meus colegas, os colegas da igreja, os amigos da igreja, faz assim, faz assado, faz frito, faz cozido, mas você não é ele, você é diferente. Deus chamou você para fazer diferença. Se fosse para ser igual, ele não tinha te tirado de lá. Se ele te tirou de lá, é para ser diferente. E se é para ser diferente, vamos batalhar por isso. Amém? Oh, meu Deus. Último ponto. O que a negligência faz, além de tudo que já falei conosco? Ela bloqueia todo o crescimento espiritual. Aquilo que estava crescendo para. E sabe o que é mais triste? É que você vê os seus colegas indo e você ficando. Não sei se você já olhou para isso. É triste nós olharmos as pessoas que começaram conosco e avançaram e nós ficamos. Sabe como Salomão descreve as pessoas negligentes? Vou ler esse texto, já estou parando. Quero orar com vocês. Provérbios 24, 30, 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto da vinha do homem sem juízo. E eis que tudo estava cheio de espinho e coberto de ortigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um pouco de cochilo, braço cruzado para descansar, e a sua pobreza virá como ladrão, e a miséria atacará você como um homem armado. Você quer que a sua vida seja aquilo que o Salomão descreveu? Espinhos, aquela sujidade toda? Ou você quer que a sua vida seja um jardim florido? Então deixa a preguiça.
Dá uma cotovelada no teu irmão, diga: meu irmão, deixa a preguiça. Vai ter uma formiga preguiçoso. Quer ver Deus operar e agir na sua vida? Abra mão daquele privilégio que você acha que tem e dedique esse tempo ao Senhor. Quando nós descuidamos da palavra de Deus, é exatamente isso que acontece conosco. Se você se torna negligente quanto à comunhão com o Senhor, é isso que acontece consigo. Olha para mim aqui. A displicência, a negligência, é como uma espiral descendente, te puxa para baixo. A inércia te puxa para baixo, te leva para a profundidade. Lembra do Jonas? Ele pega, ao invés de ir para Nínive, pega um bilhete para Tarso. Ele entra no avião, ele desce para o porão, desce para a barriga do peixe e desce para as profundezas, só para baixo. Quando ele pensou consigo mesmo: não, eu tenho que mudar isso aqui, ele disse: eu orei ao Deus dos céus, e Deus moveu. Ele diz: Deus ouviu a minha oração, e Deus falou: peixe vai lá, bota ele novamente lá na praia. Mas na praia de Nínive não, viu, irmãos? Nínive não tem mar, é na praia mesmo do mar Mediterrâneo. E ele então pega o caminho de Deus, e como Deus usa aquele homem. Amém? É algo maravilhoso quando nós deixamos a negligência. E eu quero perguntar a você nesta manhã: como está a sua vida espiritual? Pode responder para mim. Ou responda para si mesmo. Como é que está a sua vida espiritual? Vocês todos são crentes aqui, não são? Tem alguém descrente aqui? Não. Todos são servos de Deus. Então você tem que ser também. Seja sincero. Você não tem notado o esfriamento da sua vida? Deus está chamando você de volta. Deus está chamando você para o lugar que Ele quer te falar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a pensar naquilo que foi dito aqui. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você que o Senhor Jesus fez para Pedro depois daquela festa maravilhosa. Você me ama mais do que esses? Fala para mim. Você me ama mais do que esses, não é, meu Jesus? Você ama Jesus mais do que o jogo? Você ama Jesus mais do que o futebol? Você ama Jesus mais do que os deleites e prazeres? Como é que está a sua comunhão com Deus? Você sabe que você é santo por Deus. Como está a sua vida de comunhão com Deus? Deus convida você a deixar de lado as práticas que te impedem de aproximar dele. O Espírito Santo fala comigo que há pessoas aqui que têm que deixar práticas. Há jovens aqui que têm problema com pornografia, com jogos de
computador. Você é viciado nisso. Isso tem amarrado na sua vida. Você quer caminhar, mas não consegue. Deus te chama para abandonar o pecado e se voltar para Ele. Aleluia. Ele tem uma missão para vocês. E a preocupação do Senhor é com a missão que Ele tem para vocês. Porque vocês só poderão executar a missão que Deus tem para vocês se vocês se voltarem totalmente para Ele. Como é que está o seu namoro, crente? Você que tem namorado? Você acha que você pode viver como o mundo? Não. Você é servo de Deus. Isso tem bloqueado a sua caminhada. A sua negligência, ela é tão forte na sua vida que você não consegue mais sentir o toque do Espírito te despertando para viver uma nova vida, uma vida diferente. Hoje é dia de libertação. Eu não estou aqui para expor ninguém, para falar nada. Eu vim aqui. Eu orei essa madrugada inteira para estar aqui falando isso para vocês. Pedro, ele negou Jesus, mas Jesus queria trazê-lo de volta. E numa reunião com eles ali, Jesus disse: receber o Espírito. Mas mesmo depois de receber o Espírito, no capítulo 20 de João, no capítulo 21, ele chama os seus companheiros para voltar para a velha vida. Espera só um pouco. Para voltar para a velha vida. E eles vão pescar. Ele mais 7 discípulos. Eles vão pescar. E naquela pescaria eles não apanham nada. Porque aquilo que você pensa que é um direito seu, pode ser uma afronta para Deus. Pode ser uma afronta aos olhos do Senhor. Eles não apanham nada. E quando eles estão na beira da praia, aproxima-se um homem. Eles não sabem quem é aquele homem. E aquele homem vira para eles e diz: lance a rede do lado direito do barco, e vocês vão apanhar. Nós pescamos a noite inteira, não apanhamos nada. Mas debaixo da tua palavra vamos lançar a rede. Eles lançam a rede. E a rede enche de peixe. Foi tanto peixe que eles não conseguiam quase arrastar a rede na praia. Naquele momento, porque entenda, por favor, muitas vezes Deus derrama uma bênção sobre a sua vida para te provar. Muitas vezes nós somos provados até mesmo pela grande bênção. O jackpot de Deus. Para Pedro e seus amigos, aquela grande pescaria foi o jackpot de Deus. Foi a sorte grande. Eles encheram a rede. E eles imaginaram quantos denar eles poderiam fazer com aqueles peixes. Já calculavam 123 peixes grandes. Quanto vai custar cada peixe desse? Certamente um virava para o outro e dizia: olha, estamos feitos. Estamos feitos. Mas eis que alguém interrompe aquele momento e diz: é o Senhor. Sempre tem aquele que te faz acordar do sono, que abre os seus olhos em relação à cegueira espiritual, para que você veja que é Deus que está te mostrando que, se Ele quiser, Ele pode te abençoar tantas vezes mais.
mas que nesse momento o mais importante para ele não é a grande pescaria, mas é o seu coração e a sua disposição para servir a ele no propósito dele. Pedro, ao olhar para aqueles peixes, certamente disse: estamos cheios, vamos vender esses peixes, vamos pagar as nossas contas, e vai sobrar dinheiro ainda. Que alegria, que celebração. E aí, meu amado irmão, Jesus chega tranquilo para Pedro, olha para ele e diz: Pedro, você vai comigo? Você é? Luísa, você me ama? Jesus fala para você: eu amo. Mais do que esses, essa grande oportunidade, veja bem, você tem a oportunidade da sua vida, de ter a sua independência financeira, de ter a sua independência em todos os sentidos. Você tem a oportunidade. Você pode escolher uma faculdade que vai te dar muito dinheiro, uma promoção que vai fazer de você alguém. Você vai ganhar o dobro. Você tem essa oportunidade. Oi, você vai tocar com os melhores. Que grande oportunidade. Oh, aleluia. Você ama Jesus mais do que isso. Você estaria disposto a sacrificar a sua faculdade, seus projetos, para projetar, abraçar o projeto de Deus? Coitada da Luísa. Te apertei, Luísa, mas o seu coração está aberto. Quantos anos tens? 13 anos. Você é de nós dessa igreja aqui? Amém. Glória a Deus. 13 anos. E determinada a abrir mão dos sonhos dela para viver o sonho de Deus. Glória a Deus. Deus leva isso a sério. Guarda o nome dessa menina. Se ela manter a palavra dela, Deus vai cumprir a palavra dele para você. Ele vai te conceder o Espírito Santo e vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida, em nome de Jesus. Mas a pergunta não é só para Luísa. Você está disposto a abrir mão? Pastor, é minha oportunidade, eu não posso abrir mão. Pastor, não tem tanto para isso, é minha oportunidade, eu não posso abrir mão. Mas esse é o momento. Quem está disposto a abrir mão de tudo e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor. Você quer vir aqui na frente? Agora, Senhor,